Então, vamos lá, continuando. Então, tá aí, ó. Por favor, feche a janela, frase imperativa. Hoje não vou trabalhar, uma frase declarativa negativa. Eu só esqueci de escrever aqui declarativa, você escreve aí, por favor. João sabe jogar, frase declarativa afirmativa. E que belo cachorro, frase exclamativa. E por último, venha cá, Joana, frase imperativa, porque eu tô dando uma ordem. Outra coisa que foi abordada também ontem na aula foi o conceito de oração. Isso nós não trabalhamos diretamente na sala de aula ainda, não tinha dado tempo. Então eu vou passar de maneira assim mais rápida, só para você entender o assunto, tá? Oração é uma frase, mas o que diferencia, por que é uma oração? Porque contém verbo ou uma locução verbal. Então nós temos que entender o que é verbo. Professora, mas o que é verbo? Verbo é uma classe de palavras que pode indicar, entre outros processos, o que? Ele pode indicar uma ação. Olha só o verbo correr. Ação de correr. Eu estou executando uma ação, correndo. Um estado, ou seja, uma situação. Ficar. Estou ficando doente. Né? Então, que está repreendendo o nome de Jesus. Não fique doente. Estou ficando nervoso. Estou ficando ansioso. Estou ficando feliz. Eu estou feliz, então isso que é o estado. Tá ficando, estou. Fenômeno, chover, o exemplo que está aí, né? Então está chovendo, o verbo é chover. Está trovejando, está neblinando, então esse é o fenômeno. Ocorrência, nascer, aí tá o exemplo, né? Ah, nasceu. Outro verbo que a gente poderia, morreu. Eu tô meio trágica com meus verbos, né? Vamos pular para esses verbos. Um desejo, ó, querer, eu quero. Né? Então, vamos dar um exemplos aqui para você entender. Primeiro exemplo, hoje eu acordei cedo. Qual é o verbo? Acordei. Né? Desse daqui seria uma ação, né? Acordei, essa foi a ação, de acordar. Próximo, o exemplo, choveu muito ontem. Qual é o verbo? Tô colocando aqui em vermelho para você entender. Choveu, é um fenômeno, esse é o verbo. Por isso que é uma oração. Voltando aqui, ó, oração é uma frase que contém um verbo. Então, teve o verbo, é uma oração. O menino sujou a farda. Qual é o verbo? O verbo sujar, que está escrito aí, sujou. Então, o menino sujou a farda. Então, quando você pegar uma frase, nessa frase tiver um verbo, o que é um verbo? Uma palavra que ela pode indicar uma ação, um estado, um fenômeno, uma ocorrência ou um desejo. Então, nessa daqui são orações, são frases, mas são orações porque elas contêm verbo. Na primeira frase, o verbo é acordei, que é do verbo acordar. Choveu, na segunda, que é do verbo chover. E o menino sujou a farda, que é do verbo sujar. Tá bom? Por último, período. Foi abordado ontem sobre período também. Período é uma frase com uma ou mais orações. Ele pode ser simples, que é quando tem a presença de um verbo, e composto, quando tem a presença de dois ou mais verbos. Aí eu coloquei já aqui embaixo aqui o exemplo. Hoje eu acordei cedo. Aqui, ó, lembra aqui que eu coloquei na oração? Hoje eu acordei cedo, seria já uma oração. Só que é um período, porque tem, ó, aqui, ó, e fui para a escola. Se eu colocasse só fui para a escola, vamos colocar aqui. Deixa eu colocar um papel aqui. Aqui, ó. Se eu tivesse colocado assim, ó, fui para a escola, você não teria entendido? Não teria conseguido compreender? Fui para a escola. Sim, né? Mas eu coloquei aqui, ó. Hoje eu acordei cedo e fui para a escola.